O que é necessário para ser feliz? Embora as prioridades possam variar de uma pessoa para outra, a maioria das pessoas concorda que para alcançar a felicidade é necessário gozar de boa saúde física e mental, estar cercado de amor, seja familiar ou romântico, e ter suas necessidades básicas atendidas. Para isso, é necessário dinheiro. De acordo com um estudo científico publicado em 2018 na revista Nature Human Behavior, o salário ideal para alcançar a felicidade seria de pelo menos $60 mil por ano. Ellen, o único filho de uma família rica canadense, nunca teve dificuldades financeiras. Ele não ganhava apenas $60 mil por ano, ele possuía propriedades avaliadas em milhões. A pesquisa da Nature Human Behavior sugere que a felicidade diminui quando os rendimentos ultrapassam um certo limite, ou seja, quando se ganha mais do que o necessário para viver feliz. No entanto, ele não teve tempo para confirmar isso por conta própria. O recordista Dellen Miller nasceu em 30 de agosto de 1985, em Toronto, a capital da província de Ontário, no Canadá. Seus pais, Wayne Millard e Madeleine Barnes, o nomearam em homenagem à sua avó. Madeleine, sua mãe, foi assistente de voo na Air Canada, onde conheceu Wayne, seu pai, que foi piloto de duas companhias aéreas, a Air Canada e a Miller, uma empresa de aviação fundada por seu pai, Cal, em 1954. Cal, o avô de Dellen, chegou a voar com a Orquestra Sinfônica de Toronto durante uma grande turnê pelo norte do país, levando a música clássica para locais remotos do Canadá. Em 1963, Wayne começou a atuar como transportador de carga e, antes de declarar falência em 1990, chegou a transportar passageiros. Mais tarde, a empresa Miller passou a alugar hangares de aviões no aeroporto Pearson de Toronto até 2010, quando Wayne se reorientou para o setor de manutenção de aeronaves. Em 2012, construiu um enorme hangar multimilionário na região do Aeroporto Internacional de Waterloo. Cal, o avô de Dellen, faleceu em 2006, aos 93 anos, e o negócio de aviação da família passou para as mãos de Wayne, que se tornou presidente, enquanto seu neto, Dellen, com apenas 21 anos, assumiu o cargo de diretor executivo da Miller. Dellen cresceu rodeado de aviões. Desde os 6 anos de idade, acompanhava seu pai durante os voos. Mas a sua influência não se limitava ao mundo da aviação. Dellen também tinha grande interesse por carros, uma paixão que parecia ter herdado de seu avô, Cal, que possuía uma vasta coleção de veículos americanos, guardada em seu hangar. Em um momento, Dellen e um amigo participaram da famosa Baja 500, uma corrida internacional de veículos off-road realizada anualmente no deserto da Península da Baixa Califórnia, no México. Eles competiram com um Jeep amarelo e preto. Wayne e Madeleine se divorciaram quando Dellen ainda era adolescente. Nessa época, Dellen já demonstrava uma personalidade excêntrica. Seus amigos da escola privada de elite diziam que ele andava pelos corredores comendo biscoitos para cães em forma de ossos. Em 1999, aos 14 anos, Dellen estabeleceu um novo recorde mundial. Ele se tornou o canadense mais jovem a pilotar um helicóptero e um avião de asa fixa sem a ajuda de ninguém. No mesmo dia, ele também se formou como chefe em uma universidade profissional, além de ter estudado na Escola de Francês de Toronto. Aos 27 anos, Dellen possuía várias propriedades milionárias na área de Toronto e uma frota de automóveis de luxo. Ele presenteou seus melhores amigos com motos aquáticas e viajou com eles por Alasca, Grécia e França. Sua casa principal, uma luxuosa mansão com piscina e um aquário cheio de peixes e tartarugas, estava localizada em Maplegate, nos subúrbios de Toronto. A mansão, avaliada em $1,2 milhão, estava totalmente adaptada para festas, com vários televisores e consoles Xbox para videogames com seus convidados. Dellen também possuía um condomínio de $500 mil em uma localização não especificada e uma propriedade de aluguel de $2 milhões. Em 2011, ele comprou uma fazenda de $835 mil em Rose Hill Road, em Ontário. A propriedade,
Localizada em terras agrícolas incomuns e montanhosas, estava longe de qualquer estrada principal e tinha um grande celeiro. Dylan planejava construir uma entrada ao redor do celeiro, que levaria a uma casa no topo de uma colina. Mas a casa nunca foi construída. Em 2013, Dylan comprou um condomínio de $627 mil no distrito de Toronto. Embora Dylan parecesse ter muitos amigos, um se destacava entre todos, Mark Miche, 2 anos mais jovem que ele e também natural de Toronto. Ao contrário de Dylan, os pais de Mark eram de classe média. Além disso, Mark tinha antecedentes criminais por delitos menores, como posse de drogas, direção sob efeito de álcool e falta de comparecimento ao tribunal, entre outros. Na verdade, Mark vendia drogas e cigarros para se sustentar e, de vez em quando, fazia trabalhos ocasionais no hangar da família Millard. Dylan e Mark se conheceram pela primeira vez em 2006, e no início da amizade, era Mark quem se esforçava mais para se aproximar de Dylan. Com o tempo, por volta de 2011, eles se tornaram mais próximos, ao ponto de, em 2012, Mark e sua namorada se mudarem para o apartamento que Dylan havia construído no porão de sua casa. Esse período coincidiu com as chamadas missões, organizadas por Dylan, que na realidade eram apenas excursões noturnas em que ele e seus amigos roubavam itens como equipamentos de construção, cortadores de grama e até árvores, apenas por diversão. Além disso, Dylan tinha algumas outras extravagâncias, como tingir o cabelo de rosa e tatuar a palavra ambição no pulso, mas nada disso parecia levantar suspeitas. No entanto, algo estava por vir. No dia 6 de maio de 2013, Dylan e Mark entraram em contato com T. Bosma, um homem de 32 anos, natural de Ancaster, uma pequena comunidade dentro da cidade de Hamilton, em Ontário. Antes desse dia, os 3 homens eram completos desconhecidos entre si. Dylan e Mark ligaram para Tim para agendar um test drive de um carro que T estava vendendo na internet. T e sua esposa, Shirley, que havia colocado o anúncio do veículo, tinham uma filha de 2 anos e estavam esperando outro bebê, o que os levou a decidir vender a caminhonete para cobrir os custos com a nova criança. Dylan e Mark chegaram a pé ao local da prova de direção, pois um amigo teria levado eles até lá. Era por volta das 9h20 da noite. Tim se despediu de sua esposa e foi com eles para o test drive. Ele nunca mais voltou. Após várias horas sem notícias de Tim, e ao perceber que ele não respondia às mensagens de texto nem atendia o telefone, sua esposa Shirley entrou em contato com a polícia para denunciar seu desaparecimento. Foi lançada uma campanha nas redes sociais para acelerar a busca. No dia 8 de maio de 2013, Shirley fez uma conferência de imprensa emocionante pedindo o retorno de Tim, acreditando que ele havia sido sequestrado, pois ela e a filha precisavam dele. No dia 9 de maio de 2013, 3 dias após seu desaparecimento, o telefone celular de Tim foi encontrado em uma área industrial em Brantford, na região oeste da cidade. A polícia analisou os registros de chamadas e descobriu que Dylan e Mark haviam realizado outras 2 provas de direção com veículos semelhantes, dias antes do desaparecimento de T. Para a primeira prova, o casal não chegou a tempo, mas a segunda ocorreu em Toronto, no dia 5 de maio, um dia antes de T desaparecer. Os homens que participaram dessa segunda prova de direção correspondiam à descrição dada por Shirley à polícia. Um dos homens carregava uma pequena bolsa e tinha uma tatuagem na mão com a palavra ambição. No dia 11 de maio de 2013, a polícia prendeu Dylan, acusando-o formalmente de assassinato. No dia 12 de maio, a caminhonete de Tim foi encontrada dentro de um trailer na entrada da propriedade da mãe de Dylan. O trailer estava registrado em nome de uma empresa de aviação militar, e dentro do veículo, o interior havia sido praticamente desmontado. A polícia encontrou vestígios de pólvora e sangue. Mais tarde, a polícia descobriu restos humanos em um incinerador na fazenda, e confirmou que pertenciam a T. Em 22 de maio de 2013, após uma semana de vigilância policial e 16 dias após o desaparecimento de T, Mark foi preso. Não há uma versão definitiva sobre o que realmente aconteceu naquela noite de 6 de maio de 2013.
De acordo com o advogado de defesa de Dylan, os 3 homens estavam no carro de T. Dylan estava dirigindo, T estava no banco do passageiro, e Mark estava no banco de trás. Durante o test drive, Mark teria sacado uma pistola e dito a T que a intenção era roubar o veículo. A partir daí, teria ocorrido uma luta, e T foi baleado acidentalmente. Dylan não testemunhou durante o julgamento, mas repetiu a versão dada por seu advogado em várias entrevistas. Mark negou essa versão durante o julgamento. A acusação argumentou que Dylan e Mark estavam no carro e participaram do assassinato, e que, independentemente de quem disparou a arma contra Tim, algo que nunca foi provado, ambos haviam planejado e executado o crime. Assim, Dylan e Mark foram acusados de assassinato em primeiro grau. Em 17 de junho de 2016, Dylan e Mark foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau e foram sentenciados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 25 anos. Laura Babcock, a ex-namorada que desapareceu. Uma das namoradas de Dylan foi Laura Babcock, que nasceu em fevereiro de 1998, em Toronto. Aos 23 anos, ela se formou na Universidade de Toronto e aspirava a ser atriz. Entre 2008 e 2009, Laura conheceu Dylan em um bar de Toronto. Eles namoraram por um tempo, mas depois se tornaram amigos e amantes ocasionais. Mais tarde, Laura conheceu o empresário Song Lerner, com quem ficou por 18 meses antes de se separarem na véspera de Natal de 2011, permanecendo bons amigos. Naquela época, Laura estava lutando contra a ansiedade e a depressão, e chegou a admitir que se autolesionava. Em abril de 2012, Laura já havia ido ao hospital mais de uma dúzia de vezes devido a problemas de saúde mental. Seu estado emocional delicado coincidiu com o começo de um novo relacionamento com Dylan, mas ele já estava saindo com outra mulher, Christina. No dia 9 de fevereiro de 2012, às 1h34 da madrugada, Laura enviou uma mensagem para Dylan, confessando seu amor. Ele respondeu que o amor era algo maravilhoso, mas também terrível, e sugeriu que ela procurasse alguém mais para amar. Christina não escondeu os ciúmes de Laura. No dia 26 de fevereiro de 2012, ela enviou uma mensagem de feliz aniversário para Laura, lembrando que fazia um ano desde que ela havia se deitado com Dylan. Laura respondeu que havia tido relações com ele apenas semanas antes. A troca de mensagens entre as duas foi intensa, com Dylan dizendo a Laura para não tentar entrar em contato com ele e que desejava boa sorte em sua jornada de autodescoberta. Em junho de 2012, Laura não tinha onde morar e trabalhava em uma empresa de acompanhantes em Toronto. Ela e seu cachorro, Lassie, se mudavam de lugar em lugar enquanto buscavam um lugar fixo. Seu ex-namorado, Sound, a hospedou por alguns dias em um motel e lhe deu um iPad para procurar apartamentos. Amigos de Laura disseram que ela havia começado a usar cocaína. Em uma série de mensagens de texto de abril de 2012, Dylan e sua namorada Christina zombavam de Laura, comparando-a ao vírus do herpes, dizendo que ela nunca sumia. Dylan também disse a Christina que faria Laura sofrer antes de tirá-la de suas vidas. Christina, em vez de ficar assustada, se sentiu elogiada. Ela respondeu que quando Dylan falava em machucar Laura, ela se sentia verdadeiramente amada. No dia 4 de julho de 2012, Laura desapareceu sem deixar rastros. A polícia não fez progressos na investigação até a prisão de Dylan e Mark por assassinato em maio de 2013. Em 2013, uma equipe de investigadores forenses revisou meses de dados de 3 computadores apreendidos na casa de Dylan. Entre os dados estavam cópias de iPhones de Dylan e de Mark, além de fotos, vídeos e mensagens de texto. Entre os textos que chamaram a atenção, um se destacava. Mark perguntava a Dylan se ele tinha ossos para colocar no incinerador industrial que havia comprado recentemente. Dylan respondeu que logo teria algo. Em abril de 2014, Dylan e Mark foram acusados de assassinato em primeiro grau pela morte de Laura. Em 2017, Dylan informou ao tribunal que não podia mais pagar advogados, pois sua família estava processando por milhões de dólares.
Mesmo com milhões em propriedades, ele havia transferido quase tudo para sua mãe. O juiz negou-lhe ajuda legal, e ele optou por se defender no julgamento. No tribunal, ele questionou vários testemunhos, incluindo o pai de sua ex-namorada. O pai de Laura, Clayton, suportou a atitude sarcástica de Dellen durante o julgamento. Em 16 de dezembro de 2017, Dellen e Mark foram condenados pelo assassinato de Laura. Ambos receberam uma sentença de cadeia perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, a ser cumprida consecutivamente com a sentença anterior. Eles não seriam liberados antes de 2063. O corpo de Laura nunca foi encontrado, mas os restos humanos encontrados na propriedade da mãe de Dellen estavam muito carbonizados para serem identificados. No entanto, os promotores afirmaram que Dellen e Mark haviam planejado os assassinatos e depois incinerado os corpos de Laura e T. Christina, no primeiro julgamento de Dellen, se declarou culpada de obstrução de justiça por ajudá-lo a destruir evidências ligadas à morte de T. E o que aconteceu com o pai de Dellen? Em 29 de novembro de 2012, Wayne, pai de Dellen, foi encontrado morto em sua cama, com uma bala no cérebro. A arma estava ao lado de seu corpo. Wayne havia morrido após o assassinato de Laura, mas antes do de T. Dellen contou à polícia que encontrou seu pai por volta das 18 horas daquele dia e que o viu pela última vez ao meio-dia do dia anterior. Ele passou a noite na casa de Mark. Após encontrar seu pai morto, Dellen ligou para sua mãe e depois para o serviço de emergência. Ele alegou que seu pai sofria de depressão, alcoolismo e estava estressado com as dificuldades do negócio de aviação da família. A empresa enfrentava sérios problemas financeiros e, na última vez que conversou com ele, disseram que os problemas financeiros da companhia eram responsabilidade dele, que ele era um fracasso. Seu pai, supostamente, deu-lhe razão. Dias depois da morte de Wayne, Dellen demitiu todos os funcionários da Miller e fechou o negócio. No obituário de seu pai, Dellen escreveu que ele era frugal consigo mesmo, mas generoso com os outros, e que a única coisa de que ele tinha medo eram os racistas. Também disse que seu pai era paciente e teimoso, e que ele o admirava muito, assim como a Cristo, Dundee e Lindbergh. De acordo com Dellen, seu pai acreditava que o bem-estar dos animais era uma causa humanitária. No final do obituário, ele descreveu seu pai como um homem bom em um mundo negligente. A morte de Wayne foi inicialmente declarada suicídio, mas isso mudaria após o arresto de Dellen pelo assassinato de Tim, o que levou à investigação do desaparecimento de Laura e, inevitavelmente, à reabertura do caso do suicídio de seu próprio pai. Dellen, já cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua, enfrentaria um terceiro julgamento por assassinato de primeiro grau, desta vez pela morte de seu pai. Durante o processo judicial, a polícia descobriu que a arma usada para matar Wayne, um revólver Smith & Wesson calibre .32, havia sido comprada ilegalmente por Dellen a um conhecido, Matthew Ward Dexon, em 2012. Além disso, registros telefônicos mostraram que um dos telefones de Dellen foi rastreado de madrugada, da casa de Mark até a casa de seu pai, onde permaneceu até pouco depois das 6 da manhã, na hora exata em que Dellen supostamente encontrou seu pai morto na cama. A polícia alegou que Dellen havia criado uma falsa álibi, deixando seu carro, cartão de crédito e outro telefone na casa de Mark no dia do crime. No julgamento, também testemunhou Jeanette Campbell, uma antiga conhecida de Wayne, com quem ele começara a sair no início de 2012. Jeanette afirmou que estavam apaixonados e que, na noite anterior à sua morte, conversaram ao telefone e fizeram planos para se falar no dia seguinte. Eles tinham se conhecido quando adolescentes, mas perderam contato ao longo dos anos. Jeanette disse à polícia que Wayne tinha problemas com o álcool, mas negou que ele sofresse de depressão, como Dellen alegou. Como prova disso, ela afirmou que Wayne tinha feito planos para celebrar seu aniversário em 4 de dezembro e até falou sobre o presente que já tinha comprado para ela. Wayne disse que, inicialmente, ela não ia gostar, mas depois iria adorar. 2 semanas após sua morte, Dellen deu o presente planejado por Wayne, aulas de voo.
Em dezembro de 2018, Dylan foi condenado a mais uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. A sentença será cumprida consecutivamente às outras sentenças de prisão perpétua dos casos de Ti e Laura, significando que Dylan terá de cumprir pelo menos 75 anos de prisão antes de poder pedir liberdade condicional, o que não ocorrerá até 2088, quando ele terá 103 anos de idade. Matthew, o jovem que havia vendido a arma para Dylan, também foi condenado a 11 anos de prisão por tráfico de armas. Entre os crimes, estava a venda de uma pistola Walther PPK usada por Dylan no assassinato de Ti, além da posse de um rifle de assalto AK-47. Como Matthew já estava preso por outra condenação, seu tempo de pena foi reduzido, resultando em uma pena final de 3 anos, 7 meses e 2 semanas, além da possibilidade de liberdade condicional. Em janeiro de 2020, durante uma revisão de sua liberdade condicional, Matthew foi encontrado envolvido em atividades criminosas como tráfico de drogas, possível sequestro e tráfico de mulheres. Sua liberdade condicional foi suspensa e ele foi preso novamente. Agora, com 3 sentenças de prisão perpétua consecutivas, Dylan não sairá da prisão. O conceito de felicidade para ele, evidentemente, mudou para sempre. O que você achou dessa história? Deixe nos comentários. Se quiser ajudar o canal, deixe seu like e inscreva-se para novos vídeos todos os dias. Até a próxima!